Bom, gente, então vamos ver alguns exemplos. Nós já vimos que a função f de z igual a z quadrado é diferenciável e a derivada nós calculamos, deu 2z. Certo, então vamos ver que as condições de Cauchy-Riemann, as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas aqui. Então nós sabemos que em termos de xy, essa função se escreve f de x mais iy. Então ela é x2 menos y2 mais 2i xy. Certo? Ou, melhor, mais i vezes 2xy. Então, aqui nós temos u e v. Ok. Então, vamos ver que as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Então, vamos lá. Derivada parcial de u com respeito a x é 2x. Derivada parcial de u com respeito a y é menos 2y. Derivada parcial de v com respeito a x é 2y. Derivada parcial de v com respeito a y é 2x. Opa! 2x. Então, de fato, o x é igual a vy e vx é igual a menos uy. Né? Tem um sinal de menos aqui. Então, ok. São satisfeitas as equações de Cauchy-Riemann. Portanto, nós poderíamos escrever f' de z como sendo ux de xy mais i vx de xy. Então, isso nos dá 2x mais i vezes 2y, que é, então, 2 que multiplica x mais iy, ou seja, 2z, que é exatamente o que nós já tínhamos antes. Então, tudo funciona bem, estamos felizes. Ok, próximo exemplo que nós também já vimos, da função f de z igual a módulo de z ao quadrado. Bom, então em termos de xy, f se escreve como x2 mais y2, portanto, esse é nosso u, e v de xy é igual a 0. Então, vamos ver como ficam aqui as condições de Cauchy-Riemann. Bom, então, o x é 2x, o y, 2y. E, claro, vx igual a 0 e vy igual a 0 também. Então, em que pontos essas condições são satisfeitas? Nós precisamos ter 2x igual a 0, ou seja, x igual a 0, e precisamos ter, bom, menos 2y igual a 0, ou seja, 2y igual a 0, y igual a 0. Então, as condições de Cauchy-Riemann só são satisfeitas quando z é igual a 0. Então, as equações de Cauchy-Riemann só são satisfeitas se z for igual a 0, que é o que nós já tínhamos visto antes, né? Então, nesse caso, f' de 0 é ux, calculada no ponto 0, 0, mais i vezes vx,
que é igual a zero, que é algo que nós já sabíamos também. Então, vejam que aqui as equações de Cauchy-Riemann confirmam aquilo que nós já havíamos calculado antes diretamente, ao calcular os pontos onde a função f é diferenciável. Certo, gente? Por último, eu gostaria de ver o seguinte exemplo que é bem legal, ó. Vamos considerar a função f de z definida da seguinte forma. Então, isso vai ser z barra ao quadrado dividido por z, se z for diferente de zero, e vai ser zero se z é igual a zero. Tá legal? Vocês podem provar que essa função é contínua na origem. Então, supondo z igual a x mais y diferente de zero, como nós escrevemos f em função de x e y? Então, isso aqui é x menos y ao quadrado, dividido por x mais y. Vamos fazer aquele truque de multiplicar pelo conjugado. Então, x menos y, x menos y. Então, em cima nós temos x menos y ao cubo, dividido por x2 mais y2. Então, fazendo a expansão aqui desse cubo, nós vamos obter o seguinte: x cubo menos 3xy ao quadrado sobre x2 mais y2 mais i, que multiplica y cubo menos 3x ao quadrado y dividido por x2 mais y2. Então, essa é nossa u de xy e aqui temos v de xy. Então, nesse caso, nós queremos verificar que as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas na origem, mas como essa é uma função definida por partes, nós vamos ter que tomar os limites. Então, bom, nós temos que u de 0, 0 é zero, claro, por definição, assim como v. Então, primeira coisa, nós queremos calcular a derivada parcial de u com respeito a x no ponto 0, 0. Então, isso vai ser o limite por definição, né? De u de 0 mais ΔX, 0, menos u de 0, 0, dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Certo? Então, nesse caso, nós temos limite de, bom, substituindo, né? Isso é ΔX 0, u de 0, 0 é 0, dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. E agora, substituindo diretamente aqui, já que ΔX tende a zero, mas é diferente de zero, nós ficamos com ΔX ao cubo, esse pedaço desaparece, o y2 desaparece, dividido por ΔX ao quadrado, dividido por esse ΔX. Então, isso nos dá ΔX ao cubo, dividido por ΔX ao quadrado, essa é a parte u de ΔX 0, vezes ΔX. Esse é esse ΔX daqui. Quando ΔX tende a zero, isso dá 1. Tá? E aí, calculando VY, da mesma forma, usando definição, nós também vamos concluir que dá 1. Deixa eu ver, deixa eu escrever aqui. Vamos lá. UX 0, 0 igual a 1. Cálculo direto. Vamos lá, então agora queremos VY calculado na origem.
pela definição, isso é o limite de v de 0, 0 mais ΔY, menos v de 0, 0, dividido por ΔY, quando ΔY tende a 0. Bom, isso é simplesmente, então, v de 0 ΔY, dividido por ΔY, quando ΔY tende a 0, substituindo na expressão de v de xy, então, fazendo x igual a 0, esse pedaço desaparece, o x2 desaparece, ficamos com ΔY ao cubo, dividido por ΔY ao quadrado, vezes ΔY, onde esse terceiro ΔY é esse daqui de baixo. E isso nos dá também 1. Então, a primeira das condições de Cauchy-Riemann é satisfeita na origem. O x é igual a VY. Certo? Então, as outras condições de Cauchy-Riemann vou deixar de exercício para vocês seguindo esse mesmo argumento. Então, vocês vão verificar que o y e Vx, calculados na origem, ambos dão iguais a 0. Então, as condições de Cauchy-Riemann são satisfeitas na origem para essa função. Ocorre que essa função não é diferenciável na origem. E essa é uma outra parte que eu vou deixar de exercício, porque ela é bem interessante. É até um exercício que está no livro. Então, ocorre que essa função não é diferenciável. Então, mostrar que não é diferenciável na origem. E aí o livro dá a seguinte sugestão. É aquela velha história, gente, é vocês considerarem o quociente ΔW sobre ΔZ, que é simplesmente f de Z0 mais ΔZ menos f de Z0 dividido pelo ΔZ. Então, o livro fala o seguinte, vocês vão fazer 3 aproximações. As aproximações horizontal e vertical, que nós já estamos acostumados. Então, fazer o ΔZ como sendo Δx, aproximação horizontal. E depois fazer o ΔZ como sendo I vezes ΔY, que é a aproximação vertical. Essas duas aproximações, vocês vão ver que esse limite, para o Z0 igual a 0, dá 1 em ambos os casos. Ok, não vai haver problemas aqui. Porém, a terceira aproximação que ele sugere fazer é pegando a reta y igual a x. Então, quer dizer, nós vamos nos aproximar pelo ΔX, horizontal, depois pelo ΔY, vertical, e aí depois por essa reta, que é a reta y igual a x, onde aqui o ΔZ é da forma ΔX mais I vezes ΔX, já que y é igual a x. ΔX mais I ΔX. E aí, ao fazer essa terceira aproximação nessa direção, vocês vão obter o limite igual a menos 1. Com isso, vocês podem concluir que essa função não é diferenciável em z igual a 0. Então, toda essa parte aqui, vou deixar de exercício, é bom para vocês treinarem essa questão da aproximação. Então, exercício. Tá? Assim como fazer essa verificação aqui também. Então, qual é a conclusão desse exercício, gente, desse exemplo? A conclusão é que a gente pode, em um ponto, ter que as condições de Cauchy-Riemann sejam satisfeitas e mesmo assim a função não ser diferenciável naquele ponto. Então, a recíproca do teorema que nós vimos, ela vai exigir que, além das condições de Cauchy-Riemann serem satisfeitas, essa é uma condição necessária, mas vai ser necessário também que essas funções u e v tenham derivadas parciais contínuas.
no ponto em questão, que não é o que ocorre aqui. Então, esse é um bom exemplo para a gente pensar nisso.